O Daniel não vem hoje, porque ele está com um compromisso, que vai chegar mais tarde em casa. Mas semana que vem ele volta. É uma pena também. Em inglês eu consegui encontrar. Mas a edição portuguesa, que iria nos ajudar, ainda não consegui. A primeira indicação de relação entre uma causa e um efeito para a histeria, no Freud, é feita a partir da ideia de trauma. E vocês vão perceber que que é a maneira como Freud conduz o argumento, é o trauma que interessa aqui, é o trauma que importa. E um determinado tipo de trauma. Então, é como se ele dissesse que uma certa reivindicação da melancolia concerne a uma experiência negativa, a uma experiência excessiva, uma experiência com relação à qual ultrapassa as expectativas, as capacidades de defesa do sujeito. Quando Freud se esforça em momentos diferentes em apresentar um argumento sistemático para o aparelho psíquico, né? Nos momentos em que ele se esforça para fazer uma teoria do inconsciente, a explicação, ou as primeiras explicações que o Freud desenvolve, concernem a dinâmica entre excitação e sensibilidade, ou excitabilidade, que é falar a mesma coisa com outra palavra, excitabilidade e excesso de excitabilidade. O modelo que o Freud emprega é um modelo de exposição progressiva de uma certa superfície excitável, né? Para poder explicar o aparelho psíquico, ele, via de regra, invoca uma superfície excitável e o desenvolvimento e o amadurecimento do aparelho psíquico concerne ao momento em que essa excitabilidade consegue encontrar um equilíbrio a partir de mecanismos de defesa. O que nos ocorre é quase sempre pensar em alguém que vem ao mundo, né, um bebê, e começa a lidar com estímulos que não está habituado. Ou seja, o bebê, ele é plenamente sensível, né, plenamente excitável, ou seja, tudo aquilo que há no meio é novidade para ele. Ou seja, ele não é capaz de se defender de nada que o meio, quase nada que o meio oferece a ele quanto estímulo. E o processo de amadurecimento concerne a ser capaz de, conforme ele for enfrentando os estímulos, ele for capaz de resistir a eles e, ao mesmo tempo,
antecipá-los numa certa dimensão, de modo a que futuros estímulos não sejam tão agressivos, né? Evidentemente que nós vamos começar a falar de experiências com conteúdo, experiências sociais específicas, mas essa dinâmica da excitabilidade e da proteção à excitabilidade, ela se refere a fenômenos sem propriamente um significado mais especial, como, por exemplo, e isso serve como metáfora também, a exposição luminosa, né? Então, imaginando um olho que nunca viu e começa a ver e lida com os estímulos sem estar habituado a lidar com ele, qual é o resultado? O resultado é uma certa dor do excesso de estímulo, né? Do excesso de excitabilidade, do excesso de luminosidade. E conforme a experiência da luz vai se tornando mais corriqueira, é como se o olho se preparasse, e ao mesmo tempo o cérebro, né, se preparasse a lidar com esses estímulos. Ou seja, fechar um pouco as pálpebras quando tem muita luminosidade, procurar regiões mais sombreadas, quando quer enxergar melhor, procurar uma incidência mais direta da luz do sol. Então, nesse sentido, um aparelho óptico sob o qual haja uma superfície excitável, sobre a qual vão sendo produzidas imagens, isso quase sempre é utilizado pelo Freud como uma boa metáfora de explicação do aparelho psíquico. Então, nesse sentido, de maneira geral, nós poderíamos dizer que a formação dos elementos maduros do aparelho psíquico são diretamente ligadas a, pelo menos uma acepção bem geral, a sucessivos traumas. Percebe? Porque antes de nós entrarmos em contato com os estímulos, todo estímulo é agressivo demais para nós. Ou é agressivo demais para um bebê. Ou agressivo demais para alguém que nunca viveu uma determinada experiência. Percebem? E essa, numa certa dinâmica, é a maneira pela qual Freud vai lidar com o tema da histeria. Ele quer explicar por que o sintoma da histeria aparece, e a chave explicativa dele mora nas dinâmicas internas do próprio aparelho psíquico. Ou seja, de alguma forma, o que está em questão para ele é que a histérica, como qualquer um, é alguém que não estava preparada para um determinado tipo de estímulo, e esse estímulo excessivo foi capaz de agredi-la. Agredir-la histérica, ou agredir o histérico, agredir alguém. E a histeria seria justamente a... E ó, tem uma pessoa que está fora da sala. Deixa eu só mandar o endereço para ela. Desculpa, gente. Então, vamos começar no texto. Eu vou pela minha paginação, mas vocês mais ou menos conseguem se encontrar bem em outras paginações. Eu estou bem no comecinho do texto, e o primeiro capítulo chama-se Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos. O primeiro trecho que eu destaco é esse aqui, que está no terceiro parágrafo.
no qual ele diz assim: é evidente que na histeria traumática foi o acidente que provocou a síndrome. E a relação causal é igualmente visível nos ataques histéricos, quando as manifestações dos doentes permitem depreender que em cada acesso eles tornam a alucinar o mesmo evento que provocou o primeiro ataque. Nesse sentido, o excesso de estímulo que provoca o fenômeno histérico, para o Freud, depende de um desequilíbrio causado por esse estímulo excessivo. Percebe? Esse desequilíbrio não é um desequilíbrio pontual. Uma vez que existe o trauma, uma vez que existe a dinâmica excessiva, a partir do momento em que existe essa violência, no certo sentido, é como se esse momento traumático, esse momento de desequilíbrio, ele retornasse muitas vezes numa tentativa em falso de restabelecer equilíbrio. Então é como se pensando na nossa pele e na luz do sol. Digamos que a luz do sol nos machuca, porque nós nos expomos a ela de maneira indevida. Ou seja, nos expomos à luz do sol num grau de vulnerabilidade, num grau de explicitação, que a nossa pele não estava preparada. Isso vai nos machucar e o processo, por assim dizer, de cura dessa pele concerne a retornar àquele evento várias e várias vezes, para que esse retorno ofereça uma oportunidade para aquela região machucada dela se regenerar. O processo de regeneração, ele seria derivado de um processo de repetição. A histeria e outros fenômenos psicopatológicos estariam diretamente ligados a uma certa incapacidade da dinâmica regenerativa do aparelho psíquico realizar a contento a sua tarefa. Então é como se, numa determinada região da pele, em função de um machucado causado pelo sol, nascesse uma cicatriz, percebe? Nascesse uma pinta, nascesse alguma alteração, de tal forma que a continuação da vivência dessa pele, ela sempre mais ou menos tropeça, até mesmo com consequências danosas, né, como a possibilidade de um câncer, alguma coisa assim mais drástica, usando essa metáfora, mas ela tropeça sendo incapaz de se regenerar, percebe? Por uma espécie de cicatrização excessiva, ou por uma cicatrização incorreta, ou por algum tipo de acidente nessa dinâmica traumática. Então, vocês podem perceber que o vocabulário do trauma, eu já vou dar a palavra para o Rafael, que vai fazer uma pergunta. Mas vocês podem perceber que esse vocabulário do trauma, ele ele é bastante ortopédico até mesmo. Vocês podem pensar justamente na origem desse vocabulário, que é uma origem ligada aos ossos, né? Só que a dinâmica ligada aos ossos, ela é muito pouco sutil, né? Enquanto que as metáforas luminosas, as metáforas ligadas à óptica, aos olhos, elas tendem a ser um pouco mais sensíveis, né? Justamente pela excitabilidade dos olhos,
Mas, no fim das contas, é um conjunto explicativo, sejam os ossos, sejam os olhos, que apresentam dinâmicas parecidas. Então, você quebra o braço, pode ser que seu braço se regenere de maneira correta, de tal maneira que você tenha poucos problemas, mas mesmo ele se regenerando, aquele trauma está sempre ali, né? Mas se ele se regenera numa posição incorreta, ele não consegue, ou ele vai produzir uma função equivocada, ou vai produzir uma função motora com algum tipo de dificuldade. Então, em última instância, é preciso um traumatologista, um ortopedista, para ser capaz de, como diz nessa linguagem corrente ortopédica, reduzir o osso, percebe? Colocar novamente na posição para que o processo de regeneração possa acontecer de maneira mais eficiente. Então, as primeiras teorias do aparelho psíquico por Freud, elas seguem sempre essa lógica, que é a lógica de lidar com um estímulo maior do que aquele que se pode lidar e lidar com as consequências disso. Alargando o argumento, nós poderíamos dizer o seguinte, de que, enquanto não estamos preparados, tudo no mundo nos é excessivo. E o mundo vai se tornando menos excessivo conforme nós vamos nos tornando mais fortes, mais preparados com relação a ele. Então, por isso, nesse trecho que eu li aqui, a palavra-chave é o traumático, ou a traumática, que é justamente o acidente que desencadeia uma síndrome. Qual a síndrome? A de tentar resolver o trauma e não conseguir. Qual é o mecanismo concernente à tentativa de tentar resolver um trauma e não conseguir? A repetição. Percebe? Isso faz com que, no argumento Freud, haja uma relação necessária entre sintoma e repetição. O que significa isso? Significa que o sintoma apareceu na tentativa do aparelho psíquico em se repetir, se regenerar. E em se repetindo, gerando pequenos excessos, pequenas fraturas, pequenas falsas acomodações, em que a própria repetição começa a se dar com um elemento disfuncional. Tá? Pode falar, Rafael. Pode ter você. Minha pergunta é nesse sentido aí. Tá. Assim, o trauma seria, então, uma experiência excessiva e então a forma de defesa do organismo, assim, vamos dizer, o organismo psíquico seria pro enfrentamento é a repetição daquilo para tentar regenerar. Seria isso? Isso. E, e aí nunca teria sucesso. Nunca, no fim das contas, o aparelho psíquico, num certo sentido, ele é a soma desses acidentes, porque, num certo sentido, toda experiência que nós temos, ou pelo menos as primeiras, nos são intensas demais. Então, é inexorável que primeiras experiências ou primeiras repetições com relação à experiência sejam, no sentido geral, traumáticas, mas uma vez que a relação traumática ela concerne a uma dinâmica situacional, percebe? Para de se chamar de trauma aquilo que é menor e começa a se chamar de trauma aquilo que é mais significativo. Então, em última instância, elege-se mesmo que a lógica geral do aparelho psíquico seja traumática, elege-se como itens que vão ser denominados traumas, aqueles que são mais agressivos, não neles mesmos, mas mais agressivos no que diz respeito à deficiência da resposta. Percebe?
Então, pode existir alguma coisa que para outra pessoa seja muito agressiva e que se lide bem, mas alguma coisa que para outra pessoa é muito menos agressiva e não se lida bem, percebe? O trauma ele não é alguma coisa intrínseca a um evento. Ele é uma espécie de confluência entre o aparelho psíquico e um determinado evento. Então, o trauma é sempre traumático para um determinado aparelho psíquico. O Freud vai tentar, nesse livro, produzir a relação entre um certo tipo de experiência e uma espécie de necessidade traumática, mas ainda assim com muitas observações e amenizações da questão. Mas a lógica do que nós começamos a falar agora, que é a lógica que vai redundar num tipo de melancolia, é justamente essa que você descreveu. O trauma é alguma coisa que deriva da repetição e ao mesmo tempo, a única maneira de amenizar o efeito do trauma é repetição. Percebe? O trauma tem uma relação de inevitabilidade com a repetição. Então, repete-se para se resolver, mas repete-se também por estar ferido, num certo sentido. Tá bem? Tá ok, tá ok. Então, vamos avançar um pouco e conforme for, a gente retorna ao mesmo assunto. Ainda nesse primeiro capítulo, na minha página 23, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono parágrafo, ele diz assim, falando ainda sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Pois vimos, por nossa grande surpresa inicial, que cada sintoma histérico desaparecia de imediato e sem retorno, quando conseguíamos despertar com toda clareza a lembrança do acontecimento motivador, assim avivando igualmente o afeto que o acompanha, e quando em seguida o doente descrevia o episódio da maneira mais detalhada possível, pondo o afeto em palavras. Aqui nesse trecho, o Freud já está se referindo a uma terapêutica do trauma. E o que ele percebe que parece ser uma terapêutica do trauma é uma orientação com relação ao histérico, né, ao traumatizado, de restabelecer elementos mais fidedignos para o momento de ocorrência do trauma, para que esse processo de repetição sirva como um processo de regeneração, de reconciliação com relação ao aparelho psíquico. Na minha edição, na página 23. Então, qual é o elemento que o Freud dá aqui sobre já uma indicação de terapia do trauma? Reavivar o trauma, percebe? Não fugir do trauma, não escapar dele, não permitir que as repetições feitas pelo trauma permaneçam se dando da mesma forma. Porque a forma que está acontecendo, se ela produz um sintoma especialmente desagradável, é porque é uma repetição que está se fazendo de maneira incorreta. Então, esse processo de reavivamento da experiência original, por assim dizer, funciona para o aparelho psíquico, segundo Freud, nesse momento, da mesma forma como a redução do osso funciona para o traumatologista. Então, é claro que o traumatologista ele não vai perguntar, ele não vai te fazer lembrar
de quando você caiu de bicicleta. Mas é importante ele saber como o trauma foi feito. Isso ele percebe a partir lá da radiografia, porque a partir dessa percepção é que ele pode exercer um esforço agressivo no osso para que o osso volte ao lugar e o processo de regeneração possa se dar contento. É isso que o Freud está apontando, num certo sentido, com relação à atividade do psicoterapeuta da histeria. O psicoterapeuta da histeria vai, digamos assim, caminhar com os processos de repetição para que eles se deem de maneira mais consistente, a ponto de que, a partir do momento em que houver uma caracterização adequada do momento traumático, o processo de regeneração possa começar a acontecer. Então, o processo de regeneração, nesse sentido, ele não se iniciaria antes de uma, ou pelo menos não se iniciaria contento, antes de uma caracterização do evento traumático. O modo pelo qual o Freud faz isso, nesse primeiro momento, é com a hipnose, porque os momentos traumáticos, justamente porque são traumáticos, eles são esquecidos como um mecanismo de defesa, um pouco como quem cai da bicicleta e esquece do tombo, né? Bateu a cabeça, percebe? Esquece o que aconteceu, foi tudo tão rápido, tudo tão... Não sabe o que aconteceu. Esse é o mecanismo de defesa, né? De suprimir o acontecimento em função da agressividade do acontecimento, que é um pouco como quem quebra um braço protege o braço, não quer que ninguém toque, né? Percebe? São mecanismos de defesa. Não quero falar disso, né? É um mecanismo de defesa, de supressão do acontecimento em função da dificuldade que ele representa. Então, o trabalho psicoterápico, antes de se tornar, digamos assim, mais claro na teoria do Freud, ele segue indicações oferecidas pela hipnose. Porque no processo de hipnose, o que o hipnotizador faz é reduzir o nível de repressão do hipnotizado de tal maneira que as defesas desapareçam ou diminuam. Então, quem esquece um trauma não esquece verdadeiramente o trauma, reprime esse trauma. Esse é o ponto. Não é que não lembra, claro que lembra, não está conseguindo lembrar. E não consegue lembrar por um mecanismo de defesa. O que a hipnose fazia, e no século XIX a hipnose foi explorada um pouco como um reality show, né? Digamos que a nossa relação de consumo um pouco excessiva com os reality shows é parecida com a relação do século XIX com os reality shows. Havia uma espécie de interesse um tanto quanto mórbido e às vezes sádico com aquilo. Então, as pessoas começavam a se divertir com a tarefa do hipnotizador, ao mesmo tempo em que elas fantasiavam os milhares de poderes que os hipnotizadores poderiam ter, os crimes que eles poderiam cometer, as leis que eles poderiam burlar, as pessoas que eles poderiam dominar sem que elas fossem dominadas. Surge em torno da hipnose toda uma fabulação popular. Na minha infância, eu lembro de assistir alguns desenhos em que acontecia alguma hipótese de hipnose, né? O Frajola correndo atrás do Piu-Piu, e aí ele hipnotiza o Piu-Piu para que o Piu-Piu fique mais dócil. O Coiote atrás do Papaléguas, e o Coiote resolve fazer um círculo de hipnose para que o Papaléguas se permita capturar, né? Ou seja, a hipnose, mesmo que ninguém mais em sua consciência sugira a hipnose como uma terapia adequada,
ou pelo menos eu não conheço, né? Eu me assustaria se alguém recomendasse para alguém a hipnose como uma terapia adequada, justamente pelos motivos que o Freud vai descobrindo na hipnose. Mas a hipnose faz parte do nosso imaginário popular ainda, né? E aí, para além do que a hipnose oferece, sobre o que se dedica, a, a, a escuta, né? Para ser capaz de resgatar os elementos traumáticos. Aí nós vamos para a página 25. As reminiscências. As reminiscências não são as lembranças adequadas. As reminiscências são partículas de lembrança. As reminiscências funcionam aqui para o Freud como as pistas funcionam para um detetive, né? A pista não é o evento, mas a pista, se bem examinada, ela permite que se possa utilizar estratégias para remontar o evento. Gabriela, eu não consegui ler tudo. Não, fica quietinha aí. Você está se sentindo mal? Fica quietinha e descansando. E se não te incomodar, minha voz não for fazer você sentir mais dor, você fica deitada ouvindo. Não tem problema. Eu estou com o Arthur e a Amanda que estão fazendo companhia. Eu já utilizo o rostinho deles como reprovação ou recompensa. No finalzinho desse capítulo, sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, que é uma introdução ao livro, no item 5, né, na quinta sessão, ele diz assim, falando sobre a psicoterapia. Compreende-se agora por que tem efeito curativo o método de psicoterapia que foi aqui exposto. Qual psicoterapia? Ouvir as reminiscências e, a partir da escuta atenta das reminiscências, remontar os eventos originais que foram reprimidos por quem sofreu um trauma. Entenderam? É esse sentido da ação psicoterápica que o Freud está imaginando nesse texto. E que depois vai sofrer alterações conforme a atividade clínica dele vai se tornando mais madura. Esse é um texto do começo da atividade psicoterapêutica do Freud. Mas a grande intuição dele nesse texto é justamente essa, de que é uma terapia adequada para a hipnose, o trabalho de remontagem, o trabalho sobre as repetições, o trabalho de rememoramento, a partir das reminiscências, do evento traumático. Percebem? Então, digamos que eu vou dar um exemplo imaginativo, mas ele é parcialmente jocoso, né? Digamos que eu gaguejo toda vez que eu estou numa situação de exposição. E eu não entendo por que eu gaguejo, mas toda vez que eu vou falar em público, eu gaguejo. O que o Freud vai fazer, seguindo essa indicação psicoterápica? Ele vai tentar, a partir da escuta à minha fala, me induzir a dizer quais são as ideias que aparecem à minha mente quando eu me imagino nessas situações em que a gagueira me ocorre. Percebe? No início, essas ideias que me ocorrem são ideias que servem como defesa. Ou seja,
São ideias que eu interponho entre mim e o mundo para não sofrer ainda mais com aquilo que me fez sofrer. É papel, então, do psicoterapeuta ser capaz de remover essas defesas. É o que a hipnose fazia, né? Removia as defesas. E o que são essas defesas? São formas pelas quais o sujeito se preserva, reprimindo aquilo que o faz sofrer, né? A repressão tem um lugar importante na lida com o sofrimento. Ao mesmo tempo em que a repressão é um modo pelo qual a melancolia é desencadeada, a repressão também é um modo pelo qual a melancolia é amenizada, né? Ou seja, existe uma dupla relação com a repressão quando nós observamos a melancolia. Mas a grande questão aqui para Freud é justamente essa. Ser capaz de driblar, para usar uma expressão bem nossa, essas defesas, e no processo de investigação das reminiscências, permitir que o traumatizado, o histérico, o melancólico, seja lá quem for, recomponha um momento original a partir do qual essa minha dificuldade em falar surgiu, percebe? Até o momento em que eu lembro que uma vez eu fui falar em público e o professor foi cruel comigo e me expôs e os colegas riram de mim e a partir daquele momento, toda vez que eu chego no espaço público, eu gaguejo e não consigo falar. Eu percebi que essa relação de causa da minha gagueira permitiria que o processo de regeneração desse trauma começasse a acontecer, percebem? Evidentemente que nunca é simples assim, mas eu estou dando um exemplo simples daquilo que, do modo pelo qual Freud começou a imaginar uma psicoterapia desse tipo de reivindicação a uma fala melancólica a partir da histeria, tá? Então ele diz aqui, na página 37. Compreende-se agora por que tem efeito curativo o método de psicoterapia que foi aqui exposto. Ele anula a efetividade da ideia, que originalmente não foi abreagida, ao permitir a seu afeto estrangulado o escoamento pela fala. E a leva à correção associativa, impelindo-a para a consciência normal, em hipnose mais leve, ou removendo-a por sugestão médica, como ocorre no sonambulismo com a amnésia. Quais são os elementos principais desse trecho que eu li? Permitir que um afeto estrangulado serve como uma metáfora do trauma, que no fim das contas, quando nós falamos de situações sociais já estabelecidas, o trauma não é pura e simplesmente um estímulo, ele é um estímulo ligado a uma relação afetiva, né? Ou seja, é um estímulo que um afeto é o estímulo agressivo que um afeto que nós temos na relação com o outro nos faz sentir. E o segundo elemento importante desse trecho é o escoamento pela fala. É como se a fala ela funcionasse como o modo pelo qual as defesas vão sendo desfeitas e o acesso a esse afeto estrangulado pudesse começar a ser estabelecido. Então, há situações assemelhadas a essa que o psicoterapeuta faz a partir do estímulo à fala por parte do paciente, né, por assim dizer.
E são situações, como ele diz aqui, por exemplo, no caso do sonambulismo com amnésia, né? O sonâmbulo é possível, né, que alguém que possui alguns traumas, algumas reações traumáticas, quando está consciente, se é sonâmbulo, acorda no meio da noite e não tem a mesma repressão, não tem a mesma relação difícil com o mesmo evento ou o mesmo sintoma, né? E o outro caso é a amnésia, né? Alguém que aparece com determinado sintoma, a hipnose. Alguém que aparece com determinado sintoma é hipnotizado, e no que é hipnotizado, as repressões, que são formas de defesa, são desativadas, né? São afastadas, e o mesmo sintoma desaparece. Então, eu que gaguejo quando falo em público, se eu estiver num estado sonambúlico, ou se eu estiver hipnotizado, eu não gaguejarei, percebe? Seguindo essa lógica dessa introdução. Tá bem? Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Foi só o que a gente estava lendo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Seria uma associação pensar a hipnose e esse sonambulismo como, por exemplo, anestésicos para entrar nessas reminiscências? Sim, sim. Uma outra maneira, o Freud não prevê, mas ele prevê em outros textos, que produz um efeito parecido, por exemplo, a narcotização, né, o uso de drogas. Algumas drogas têm um efeito de diminuição do nível de repressão, e aí se lembra de coisas que não se lembra em outro estado. Ou coisas menos invasivas, quanto o uso narcótico, né, o sono, né? O sono, por ele mesmo, já tem uma função de reduzir o nosso nível de consciência, consciência sendo utilizado como sinônimo de defesa, repressão, e aí, sonolento, nós conseguimos lembrar de coisas que nós não lembramos sem estarmos sonolentos, né? É muito comum que quem está muito ansioso tenha dificuldade para dormir, né? Porque conforme vai se aproximando do sono, o nível de consciência vai ficando mais baixo, aquelas ideias mais difíceis que são reprimidas durante o dia pela consciência para conseguir ser produtivo, ativo, vão aparecendo, e a pessoa é tomada por ideias que são ideias que a fazem sofrer e ela não consegue dormir, né? Como compromissos, coisas para pagar, desilusões amorosas, violências, coisas dessa natureza. Então, todas essas experiências em que o nível de repressão é abaixado são experiências que poderiam ser levadas em consideração como possibilitadoras de um acesso privilegiado às reminiscências, né? Tanto que a própria fala psicoterapêutica, ela induz a um certo sono, né? Ela não hipnotiza mais, mas aqui o Freud ainda usa a hipnose, vocês vão ver alguns momentos do texto em que ele fala da hipnose, mas mesmo depois que a hipnose é abandonada pela psicoterapia psicanalítica, o ambiente de análise ele é meio sonolento, né? A pessoa fica em silêncio, a luz é meio baixa, não é um ambiente de conversa, né, de tomar lá da cá, existe uma fala mais centralizada por quem está no processo de reminiscência. Isso gera uma espécie de torpor assemelhado a uma sonolência, por exemplo. Então, a confiabilidade, né, quando você confia em alguém e sente a vontade, seu nível de repressão é mais baixo. Então, você tende a conseguir falar de coisas que você não falaria em momentos em que o seu nível de atenção está mais alto e, portanto, suas defesas, né, as suas repressões estão mais altas.
Então, as repressões, talvez a palavra-chave aqui que possa causar mal-entendidos é a palavra repressão. A gente entende sempre repressão como alguma coisa ruim, né? Então, a gente sempre entende repressão quando uma criança fazendo estardalhaço, você vai dar uma bronca nela, né? E a criança fica reprimida. O que significa dizer que alguém ficou reprimido? Quer dizer que alguém estava num certo estado de excessivo, né, de uma certa liberalidade, e que foi constrangido naquilo que fazia antes, né? Mas uma vez que foi reprimido, ele é capaz de fazer coisas que ele não faria quando não está reprimido, percebem? Então, digamos que a criança está aloprando. Aí você fala, para de aloprar! Não sei se ainda fala aloprar, né? Mas digamos que há crianças que alopram. Na minha geração ainda havia crianças que alopravam. Aí você mandava, para de aloprar! E aí a criança conseguia estudar, percebe? Por quê? Porque em ela reprimindo a vontade de lidar com muitos estímulos, ou seja, sendo reprimida a lidar com muitos estímulos, e aí a repressão, ser reprimido gera repressão, ela começa a se defender das ideias que a dispersam, ou seja, afasta essas ideias, se reprime e consegue ler o que está lendo, por exemplo. Percebem? Se alguém for chatear vocês enquanto vocês estão assistindo a aula, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão invocar a repressão. Vocês estão dizendo, olha, eu estou me reprimindo para poder prestar atenção no que ele está dizendo. Saia daqui. Percebem? Vocês tomam posse de uma repressão e reprimem o outro para que um certo estado de atenção possa perdurar. Percebem? Ou seja, a repressão ela tem um duplo significado. Um significado é de viabilidade, outro significado é de sofrimento. Então, existe uma espécie de troca com o meio a partir da repressão, em que um certo sofrimento é utilizado para viabilizar uma certa atividade. Então, dando outros exemplos, alguns exemplos mais metafóricos. Eu estou indo para casa e eu dou uma topada. E machuco meu pé, não consigo mais andar. O que eu vou fazer? Eu não vou para casa? Não, eu vou reprimir essa dor e vou mancar para chegar em casa. Percebem? A repressão é uma coisa ruim, porque reprimir uma dor não é uma coisa agradável. Eu estou sentindo dor. Mancar não é agradável, porque é sentir dor e viabilizar alguma coisa que eu não estou conseguindo. Mas eu preciso conseguir, eu preciso pedir ajuda, eu preciso ir ao médico, eu preciso descansar, eu preciso colocar gelo. Percebem? Então, o uso da repressão, na maneira como Freud observa as funções do aparelho psíquico, é que a repressão ela é um mecanismo fundamental para viabilizar os nossos processos mentais e para viabilizar a nossa atividade, mas a repressão não é perfeita. Ou seja, o processo de repressão, que também funciona para viabilizar a nossa resistência aos traumas, por vezes, em nos protegendo desses traumas, geram outros problemas. Então, digamos que na minha metáfora de mancar, e eu não resolvo essa topada, e eu machuquei sério, eu continuo mancando, o que vai acontecer comigo? Eu posso fazer terrorismo, né? E, sei lá, eu vou ter um problema na circulação, talvez até eu perca o pé, mas o problema não vai desaparecer. Eu posso não lidar com ele, mas ele não vai desaparecer, percebem? Então, concerne justamente essa dinâmica, de que uma repressão pode viabilizar um tipo de atividade, mas, ao mesmo tempo, ela pode produzir dificuldades conexas, que se devem justamente à viabilidade de uma certa atividade. Pensando numa outra metáfora, né? Vocês não conseguem se concentrar.
E aí vocês tomam um estimulante, cafeína, para que vocês possam se concentrar. Esse estimulante, ele permite que vocês utilizem as suas repressões de maneira mais adequada. Ou seja, vocês conseguem reprimir com mais eficiência aquilo que serve como estímulo que desconcentram a vocês. Mas tem um custo, não tem? Se você usar estimulante demais, você não vai ficar bem, não vai conseguir descansar depois, não vai conseguir dormir. Vai chegar um momento que você vai ter que usar mais estimulante para chegar à mesma coisa. Ou seja, tem uma série de consequências negativas que aquele uso da repressão, que no momento específico foi positivo e necessário, trouxe como consequências. Perceberam? Então, nesse sentido, o aparelho psíquico funciona segundo Freud, nessa lógica. De lidar com estímulos, nos defender desses estímulos e viabilizar a atividade a despeito do aspecto excessivo dos estímulos. Fez sentido? A Amanda olhou meio para cima, como se talvez não tivesse feito. Olá, Gabriel. Gabriel é novo no mundo dos vídeos. Fez sentido para vocês? Três que são meus interlocutores faciais? Sim. Tá fazendo. Podem falar. Vocês querem falar? Na verdade, eu conheci um pouco do Freud de antes, então... na verdade, eu conhecia, o processo de repressão que você falou, eu conhecia também pelo nome de recalcamento. Uma outra palavra para repressão é o recalque. Uhum. É exatamente isso. Não falei com o microfone fechado. Eu quase falei com o microfone fechado. A hipnose em âmbito contemporâneo ela é bastante fantasiosa. O que eu estava comentando sobre a hipnose no começo da aula é que a hipnose foi uma moda, né? E é uma moda que mexia com a fantasia das pessoas. Então, e eu estava dizendo, o século XIX lidava com a hipnose um pouco como a gente lida com reality show, né? Você sabe alguma coisa sobre a humanidade assistindo um reality show? Você descobre alguma coisa sobre a sociabilidade dentro do reality show? Mais ou menos, né? Meio precário. Mas é muito interessante. A gente fica assistindo e trocando de reality show e esperando o próximo. Nesse sentido, a hipnose, ela despertou um interesse muito grande no século XIX, principalmente com uma expectativa fantasiosa, né? Fantasiava-se sobre a hipnose, porque a hipnose seria uma maneira de controlar a vontade do outro, que, de certa maneira, é um dos nossos grandes desejos de onipotência, né? Todo mundo já fantasiou que fosse capaz de ter um efeito de controlar a vontade do outro, né? A hipnose, ela se dá um pouco nessa direção. Ao mesmo tempo em que a hipnose, ela, no século XIX, ela se associava com o mesmo tipo de entretenimento público que se dá também no que diz respeito ao ocultismo, né? As pessoas se interessavam muito pela relação entre a hipnose e forças sobrenaturais. Como se, num certo sentido, a hipnose, uma vez que ela reduzisse as repressões, as pessoas estariam mais disponíveis para a influência dos espíritos sobre elas, né? E tanto que você pode perceber em uma série de religiões
os momentos de... E mesmo a própria oração, né? Agora falando como cientista social, a própria oração, vocês repararam, as orações são repetitivas, né? Mesmo que sejam palavras diferentes, quando você reza sozinho, você fica repetindo de maneira repetitiva, para ser redundante, e coletivamente o mesmo processo se faz. De certa maneira, existe uma expectativa, ainda que não explícita, porque essas dinâmicas se tornaram habituais, de que as nossas repressões baixam, e quando elas baixam, nós nos tornamos mais disponíveis espiritualmente, percebe? Porque nós estamos menos defendidos. Então, é como se quando nós oramos em conjunto ou sozinhos, nós fôssemos incorporados pela divindade. Se não incorporados de maneira mais explícita, como em alguns ritos religiosos, incorporados de uma maneira branda, né? Ou seja, estamos mais próximos de Deus porque estamos rezando, ou seja, somos menos nós mesmos porque o nosso nível de repressão está mais baixo. Percebem? Então, nesse sentido, a hipnose no século XIX é um prato cheio para esse universo de interesses que são despertados quando nós lidamos com o desconhecido, né? O desconhecido espiritual, o desconhecido dentro de nós mesmos, né? A nossa vida interna profunda. Mas como método terapêutico, ela já foi bastante desacreditada, né? Então, em âmbito contemporâneo, a hipnose ela desperta a fascinação um pouco como um artefato curioso do passado. Mas enquanto método psicoterapêutico contemporâneo, há muito mais, como eu posso dizer, rejeições com relação a ele do que apreciações positivas. Então, no fim das contas, e por quê? Né? Por que a hipnose é vista de maneira negativa no processo psicoterapêutico? Porque a hipnose, a oração, a narcotização, o sono, todos esses elementos em que nós nos tornamos mais disponíveis à sugestão do outro, não geram alterações internas significativas em nós, porque não fomos nós que chegamos àquela elaboração. Foi um determinado comportamento que nos foi sugerido, percebem? Então, digamos que no meu exemplo, alguém me hipnotiza e diz: César, agora você não tem mais medo de falar em público. Aí eu volto da hipnose e eu falo uma vez, falo duas vezes, falo três vezes, até o momento em que o efeito da sugestão sobre mim começa a se desfazer, que a sugestão não é a sugestão não é interna a mim, a sugestão vem do outro, ela começa a se desfazer, e a partir desse momento eu retorno ao mesmo sintoma e volto a gaguejar em público, percebem? Então, enquanto método terapêutico eficiente, a hipnose foi descartado, justamente porque o elemento principal da hipnose é a sugestão, percebe? Em alguém com nível de consciência mais baixo, que está no nível de consciência mais baixo, ou seja, com menos repressão, dizer algo para ele fazer, percebe? Sem que ele encontre nele mesmo as causas do que o levou a um determinado sintoma. Então, evidentemente que a hipnose gerava efeitos muito rápidos, mas muito pouco duradouros, né? É tipo como convencer um bêbado, falando assim de maneira meio jocosa. Você tá bêbado, aí você vai e a convence de alguma coisa. O que vai acontecer?
A pessoa tá muito bêbada, eu digo para ela, olha, você não pode ficar tomando ivermectina para Covid, porque não serve para nada. Aí ele falou assim, sim, eu não vou tomar, pode deixar, você é muito inteligente, você me convenceu. O que vai acontecer? A partir do momento que o efeito narcótico desaparecer, o nível de consciência dela aumentar, ela vai voltar a pensar as mesmas coisas que ela pensava antes. Percebem? A partir do momento em que o meu efeito de sugestão sobre ela desaparecer, ela volta a ter as mesmas repressões anteriores. Deixa eu ver, que vocês escreveram um monte de coisa aqui, deixa eu ver. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu ler o chat? Pode falar, Arthur. Basicamente, a conversa no chat é sobre hipnose, né? Mas muitas coisas você já foi falando. O que eu acho interessante, pelo menos eu estava olhando os casos e eu estava no segundo caso, que é o que o Freud ministra no caso. É interessante como a hipnose aparece ali, mas ela não funciona sozinha, né? Acho que parte da conclusão final desse ensaio é que a hipnose não vai funcionar sozinha. Sem a escuta ativa dele para tentar descobrir o que levou a ter aqueles traumas, aqueles sintomas, né? Ele faz associação bastante direta de algumas questões que ele teve com sintomas que ela tinha, né? que a paciente tinha no caso. Né? A hipnose, mas aí fica a questão, a hipnose ela chega a ser descartada depois, né? Em algum momento? Como funciona esse processo? Ela é desacreditada, né? Como método psicoterapêutico, a hipnose ela é desacreditada. Justamente porque o elemento principal da hipnose é a sugestão. Estou falando no Freud. Justamente para o Freud. O Freud vai... é um dos primeiros grandes críticos da hipnose enquanto forma terapêutica. Ele mesmo abandona a hipnose de maneira completa, e essa crítica do Freud tem um efeito sobre a comunidade psicoterapêutica, e, de maneira geral, a hipnose é um método terapêutico bastante discutível, porque o elemento principal da hipnose é a sugestão. Então, a hipnose é tipo um político falando para você, dentro de um comício. Percebe? Enquanto ele tem efeito de sugestão sobre você, você pensa o que ele pensa. Né? Ninguém é mais partidário de um político quando sai do que um comício. Você sai dali com um efeito de sugestão. Mas quando você sai da força da sugestão, que você começa a pensar pela sua própria cabeça, o elemento da sugestão diminui. Percebem? Então, nesse sentido, a hipnose como ferramenta psicoterapêutica foi desacreditada justamente com relação a isso, porque a sugestão demanda como eu posso dizer, o reforço contínuo da sugestão. É tipo alguém quer terminar com você, mas você fica dizendo para ela, não termina comigo, não termina comigo. Toda vez que ela está com você, ela quer continuar com você. Mas quando ela se afasta, ela te liga, olha, acho melhor a gente terminar. Percebe? O que você acha? Que ela quer estar com você ou que ela não quer? Percebe? Ela não quer. Ela só diz que quer estar com você quando você está lá chateando ela, porque você está usando sugestão para que o outro queira alguma coisa que você quer. E, além do que, as pessoas são variavelmente sugestionáveis, né? Nem todo mundo é sugestionável, todo mundo é sugestionável. Isso é homogêneo. Mas nem todo mundo é sugestionável com as mesmas técnicas ou as mesmas ações de minimização da consciência. Por exemplo, minha mãe, ela fazia tudo que eu queria quando ela estava com sono. Então, só pedia coisa para ela depois das 8 horas da noite, porque ela acordava muito cedo, acorda muito cedo, né? Depois das 8, tudo. Antes das 8, nada. Era 2 pessoas, né? A resposta sempre foi não até 7h59. Bateu 8, que o olhinho dela começava a fechar,
ela era a pessoa mais sugestionável possível. Por quê? Porque o sono tinha um efeito forte sobre as repressões dela. Em outras pessoas é a hipnose, em outras pessoas é a televisão, outras pessoas, percebe? São mecanismos de sugestão que têm uma eficiência que precisa ser refeita, né? Deixa eu ler o chat e depois eu vou para as mãozinhas que levantaram. Eu vejo muita gente falando que hipnose funciona hoje em dia. Não, não funciona. Quer dizer, pode até funcionar, mas não é um método terapêutico eficiente, tá? Não quer dizer que você não consiga hipnotizar alguém, mas a hipnose está diretamente ligada à capacidade de sugestão da pessoa, e tem pessoas que não são boas hipnotizando, né? O Freud, por exemplo, começa a perceber que a hipnose não é uma boa porque ela não funciona muito com ele. Ele compara o Charcot, que era um grande hipnotizador, né? A hipnose é um pouco como uma capacidade de convencimento. Tem aquela pessoa que vende gelo para o esquimó, que ela fala com você um pouquinho, você está querendo dar seu dinheiro para ela, votar nela, mas depois que ela se afasta de você, pergunta, mas por que eu estou querendo? Que coisa horrível, né? Tem pessoas que são talentosas, e nesse caso, Charcot talvez tenha sido um dos maiores hipnotizadores da história europeia. Primeiro porque era um médico, depois porque era um médico famoso, depois porque também era uma pessoa com charme próprio, e envolto com uma aura de respeitabilidade. É tipo, sei lá, quem quer falar comigo assim, alguém que eu respeito muito e que se falar qualquer coisa eu vou acreditar. Não sei, eu sou muito cético, né? Então, mas deixa eu ver se tem algum estado narcótico que me induza a uma... se eu tomar 2 ou 3 cervejas, talvez fique mais fácil me convencer. Eu fico muito menos cético. Se quiser me convencer de alguma coisa, eu acreditar, eu vou acreditar durante o período do efeito narcótico da cerveja. Passou, eu volto ao meu ceticismo. É difícil. Eu não consigo muito manter meu ceticismo se eu estiver meio altinho. Já começo a ficar meio... Já tem solução para tudo, sei como é que tudo se resolve, sei qual é o problema do Brasil, sei como é que resolve a epidemia. Então, um exemplo jocoso, mas tem um elemento de verdade. Tem uma minissérie na Netflix sobre o Freud que tem essa pegada de hipnose e ocultismo, mas não parece ser fidedigna. Pelo que me falaram, estou mais ficcional mesmo. Eu assisti essa minissérie, ela é bem legal. O Freud é o gato, a Lu Salomé é lindíssima, né? Só que ele é tipo Sherlock Holmes, né? Ele transa com todo mundo, né? É fantástico. Realmente, do ponto de vista histórico, ela é bastante fantasiosa, mas ela é legal na caracterização, não da atividade do Freud, mas ela é fidedigna na caracterização da proximidade entre hipnose e ocultismo. Tá? Tanto que se hoje vocês quiserem buscar livros sobre hipnose, vocês vão procurar numa livraria de ocultismo. Né? No fim das contas, quem ainda dá algum tipo de trela para hipnose enquanto alguma coisa interessante são pessoas que se interessam por um lado um pouco mais sobrenatural da realidade. Né? Mas isso eu estou querendo dizer que... Não estou querendo dizer que a hipnose não está presente na nossa vida, entendeu? Ela está presente na nossa vida do ponto de vista religioso, ela está presente na nossa vida do ponto de vista dos meios de comunicação. As séries, elas representam um efeito hipnótico sobre a gente. Né? Tem aquela coisa, a gente não consegue parar de ver. O que vocês acham que é isso? A vontade de vocês? O nível de repressão de vocês? É que vocês realmente querem, acham que é melhor para vocês, ao invés de estudar, ficar assistindo série? Evidentemente que não, né? O nível de repressão de vocês baixa quando vocês começam a assistir série. Ou seja, vocês são mais facilmente, eu também, né? Ninguém é de ferro, todo mundo assiste série. Nós somos mais facilmente sugestionáveis,
A partir do momento em que algum mecanismo de repetição baixa as nossas repressões. Tem pessoas que estudam isso sobre compras de madrugada, né? Tem muita gente que vai de madrugada, tá todo mundo quietinho, e aí o nível de repressão baixa, está assistindo televisão, começa a comprar besteira na internet. Quem gosta de estudo sobre manipulação mercadológica, talvez fosse se interessar um pouco pela reminiscências da hipnose, dos estados hipnóticos, né? Porque a hipnose é uma técnica. Mas o que a hipnose busca? A hipnose busca estabelecer um estado hipnótico. Esse estado hipnótico não é uma técnica, é alguma coisa que todos os seres humanos possuem. E que é um estado em que nós entramos quando vamos dormir, por exemplo. Antes de adormecermos, para que sejamos capazes de adormecer, nós precisamos entrar num estado hipnoide. Tá? É o que alguns analgésicos causam na gente também, um estado hipnoide, para a gente não sentir tanta dor. Ritos coletivos causam um estado hipnoide. Jogos de futebol causam um estado hipnoide. Você fica naquela tensão meio abobalhada e você não percebe se quem está reagindo é você ou é o outro, né? Isso é um estado hipnoide. Então, a nossa consciência, ela sofre variações e um dos estados dessas variações é um estado hipnoide. Ele é importante para a nossa vida. Se a gente for considerar esse hipnose tipo Pyong Lee, youtuber ex-BBB, algo a se duvidar mesmo. Quem é Pyong Lee? É um youtuber que falava de hipnose, ele ainda fala bastante de hipnose, e ele também participou do BBB passado. Então, e ele fez hipnose ao vivo lá dentro, com as pessoas. Deve ter sido super interessante, do ponto de vista do entretenimento. Foi bem divertido, inclusive. Deve ter sido muito divertido. Mas se alguém está tratando, vou fazer uma máxima, não gosto muito de fazer enunciados gerais, mas farei um deles. Se alguém está tratando da hipnose para além do seu interesse histórico, a chance de ser um canastrão, não é canastrão que fala, né? Um enganador, é muito grande. Tá? Mas ele também fala bastante da hipnose no sentido terapêutico da hipnose também. Ele dá bastante valor à hipnose. Então, mas de maneira relativamente difundida, os benefícios terapêuticos da hipnose são mínimos. Percebem? Então, alguém que estabelece um discurso psicoterápico baseado na hipnose, ou descobriu alguma coisa que as pessoas não estão sabendo, e aí é um gênio, e a gente tem que demorar um certo tempo para ser capaz de compreender, ou está se valendo de uma certa aura curiosa que roda em torno da hipnose, que está diretamente ligada à nossa fantasia de que é possível controlar o outro. Percebem? E aí é fantasia. Gabriela, como cética, diria que a oração é mais uma questão de cotidiano, se torna algo que vemos fazendo, acreditamos que funciona e acaba fazendo sentido no momento. Tipo um fato social, associo assim. A minha comparação da hipnose com a oração é de que ambas são práticas que nos induzem a um estado hipnoide. Parece, como termina com oide, parece uma coisa ruim, né? Mas não é uma coisa comum. E que estado é esse? É um estado que deriva da repetição. Se nós assistimos ou nos induzimos repetição, chega um momento em que o nosso nível de consciência está mais baixo. Por exemplo, tem orações budistas que vão repetindo o mesmo som. E aí a pessoa consegue abaixar o nível de consciência e meditar.
É como se ela não estivesse pensando em nada. E isso causa uma diminuição, um aumento da atividade cerebral, ao mesmo tempo uma diminuição da ansiedade, né? Isso é muito positivo, né? Então, no fim das contas, pessoas que conseguem chegar em situações adequadas a um estado hipnoide vivem muito melhor do que aquelas que não conseguem. Porque se você consegue se induzir a um estado hipnoide, você dorme melhor, você consegue controlar o seu nível de ansiedade em situações diferentes, você consegue perceber quando que estão tentando te induzir num estado hipnótico, como, por exemplo, série, propaganda de televisão, musiquinhas para criança. Já ouviram Game Shark? É Game Shark, não é Baby Shark? Infelizmente. Baby Shark é... Por que as crianças adoram Baby Shark? Elas ficam meio bêbadazinhas. É uma espécie de indução narcótica. Elas estão meio como uma convenção religiosa, um jogo de futebol, um show de rock, né? Elas estão no estado de consciência mais baixo. E aí ficam muito alopradinhas fazendo aquela repetição. Eu, quando vi isso, fui numa festa de aniversário, aí estava lá comendo coxinha, risole, aquela besteirada toda. Aí daqui a pouco vejo as crianças se avolumando e fazendo uma espécie de macarena, muito excitadas e, ao mesmo tempo, muito repetitivas e gostando muito. Mexe o dedinho, mexe o dedinho. É evidente que a repetição da música induz as crianças a um estado hipnóide. Então, nesse sentido, como cético, você vai reparar que existem uma série de práticas sociais que utilizam esse estado como um modo de ou coesão, ou de dominação, ou de diminuição do nível de ansiedade, alguma coisa nesses termos. Então, não é... A hipnose, ela lida com isso. Mas esse estado, ele é diversificado em uma série de atividades da vida comum, tá? Quer ver uma coisa que induz um efeito hipnoide que é ótimo? Cafuné. Você fica fazendo repetições na sua cabeça. Geralmente você não está pensando em nada, você está só naquele dedinho virando a sua cabeça. Daqui a pouco você foi Alfa Centauro, não existe mais mundo, não existe mais corpo, não existe mais verdade, não existe mais Covid, só existe aquele movimento circundando a sua cabeça. Percebe? Isso é um estado hipnoide. Como religioso, eu diria que estou lascado e vou para o inferno. Por quê? César, deixa eu fazer uma intervenção rapidinho. Dá oportunidade pro Gabriel falar que ele já levantou a mão 5 vezes, eu tô com dó dele. Eu vou passar para o Gabriel e o Rafael. Eu não lembro quem que falou, quem levantou primeiro. Mas, como religiosa, eu diria que eu não sei se você vai para o inferno ou não. Mas, se for, não é por causa da hipnose. Não, no que eu disse, foi sobre o que eu falei, sobre não acreditar em relação às orações, eu achar que é mais um estado de fato social mesmo, de uma coisa que acontece por cotidiano, por repetições e não por não por sobrenaturais, assim, enfim. Sim, você tem toda a razão. Mas não é o que as pessoas, de maneira geral, creem, né? Não, exatamente. Mas, crendo ou não crendo que existe um efeito sobrenatural na dinâmica religiosa, o estado hipnoide que está presente em fenômenos coletivos ou em estados repetitivos individuais, solitários, eles nos fazem bem, percebem? Porque eles baixam o nosso nível de repressão. Porque, ao mesmo tempo que o nosso nível de repressão nos viabiliza a fazer coisas, o nosso nível de repressão alto nos faz sofrer, né? Então, nesse sentido, a religião é um fato social complexo, né? E você pode encontrar benefícios ou malefícios. Faz parte dos benefícios da atividade religiosa, como faz parte dos benefícios da meditação, como faz parte dos benefícios da vida afetiva, como faz parte dos benefícios do sono.
reduzir os nossos níveis de repressão. Nós precisamos tê-los, nós precisamos utilizá-los, mas nós precisamos também, é importante para a nossa vida comum, para a nossa saúde habitual, não sermos soterrados por ele, não sermos, sabe, dominados por ele, porque o nível de repressão nos faz mal também. Então, é importante ser capaz de reduzi-lo. O problema é que existem situações da vida social que se valem desses estados com nível de repressão mais baixo em função de consequências negativas. Por exemplo, querem um evento que é super terrível e que deriva de um estado hipnoide coletivo, o linchamento, por exemplo. Linchamento é terrível. As pessoas que entram no linchamento nem lembram que estavam linchando alguém. Nem lembram por que estavam linchando. Depois saem, são pessoas maravilhosas. Mas é problemático, é um estado discutível, né? E a gente não controla muito e ele é problemático, né? Eu lembro também do episódio de... Como é o nome da... Deixa eu ler aqui que eu escrevi e já esqueci. Jonestown, não sei se você conhece, que foi um suicídio coletivo. Ah, olha aí. Foi um pastor que criou uma comunidade cristã comunista, uma coisa assim, e ele disse que todo mundo teria que se suicidar, e as pessoas realmente, no dia, se suicidaram todo mundo junto. Foi tipo sei lá, muita gente, até crianças. Tem um monte de história macabra em torno disso, né? Ao mesmo tempo, também tem fenômenos encantadores, né? Pessoas que gostam de futebol, por exemplo, quando não dá nada errado, elas relatam uma experiência de comunalidade coletiva descomunal, né? Alguma coisa que é uma das experiências mais prazerosas da Terra. Quem já foi a um concerto de rock percebe que ele é um evento cultural, e outros eventos, né? Eu estou dizendo rock porque eu gosto, mas podia ser sertanejo universitário também. É um evento de vivência e vigor social coletivo gigantesco, né? Que não seria possível se eu tivesse, assim, ai, que coisa ridícula, esse show de rock, detesto isso, eu não posso, eu sou uma pessoa, um indivíduo, eu não preciso ceder a esses fenômenos coletivos, percebe? Então, essas dinâmicas, elas nos são comuns, mas o valor que elas têm depende da situação. Então, pode ter um valor positivo, pode ter um valor negativo. Rafael ou Gabriel? Acho que é o Gabriel primeiro. Então, Gabriel, por favor. Perguntado, você meio que já explicou, né? Mas também vou introduzir uma outra pergunta que eu refleti agora. Tipo, o vício em narcóticos, por exemplo, pode ser por conta do vício em um nível de repressão baixo, né? Porque as pessoas gostam, tipo, daquela repressão, elas conseguem, sei lá, transcender, no caso. Gente, mas bebem viram simpáticas. Ou pessoas que eles usam maconha, por exemplo, para poder transcender. Outras pessoas usam também para poder escrever as coisas. Esse vício pode ser, na verdade, um vício em um estado de repressão mais baixo. Não é isso? É exatamente isso. Exatamente isso. Não é a única causa, né, não é a única razão, mas sim. A própria palavra que você utilizou é uma palavra muito adequada, porque ela remete tanto à passagem para uma atividade criativa, como também remete à passagem a uma experiência mística, por exemplo, que é a transcendência, né? Então, pessoas que relatam experiências místicas, elas relatam que elas transcenderam o próprio corpo. E esse é um fenômeno... Eu não sei se a verdade mística existe, mas a experiência de transcender ao próprio corpo é uma experiência que existe, e para isso é preciso que haja um nível de repressão mais baixo.
E está presente nesse uso narcótico por divertimento, também está presente nos vícios, né? Uma certa dimensão disso está presente nos vícios, mas também está presente em formas terapêuticas, né? Então, determinadas... Hoje em dia, por exemplo, eu não sei se é verdadeiro e se é eficiente, só tenho lido no jornal, sobre a virada psicodélica no tratamento de esquizofrenias, né? E aí utiliza substâncias que são ligadas à psicodelia, né? Estão presentes em ácidos, estão presentes em cogumelos, e isso parece ter um efeito terapêutico positivo sobre determinados quadros psiquiátricos graves, né? Então, são experiências que se percebem, né, e que são importantes. Eu acho que no caso da drogadição, né, alguém que tem adicto, né, o maior problema é que é difícil controlar, né, o elemento, digamos assim, devido, né, do efeito prazeroso da diminuição da repressão, né? Que realmente nos causa um prazer significativo, mas é difícil perceber, e o processo de amadurecimento e de vivência da vida social tem um pouco a ver com isso, né? A gente aprender a lidar com um certo equilíbrio no que diz respeito a esses estados. Sim. Tem um exemplo, Então, vou dar um nesse exemplo estado provocador com a Gabriela de novo. Por exemplo, se eu for um monge, eu sou viciado em a diminuição do meu nível de consciência por oração. Porque eu não consigo viver fazendo outra coisa. Eu preciso fazer isso do momento que eu acordo, a hora que eu vou dormir. E eu sinto um sofrimento gigantesco se eu não estou nesse estado meditativo, né, que é um estado hipnoide, que a oração me induz. Mas uma pessoa religiosa comum, ela consegue lidar com isso de maneira mais comedida. Ou seja, ela reza de manhã, reza de tarde, reza de noite, reza na missa, reza no terço. Ela tira horas específicas da vida dela para obter esse estado de consciência prazeroso que acontece quando o nível de repressão abaixa. E aí, em momentos que ela está mais estressada, ela está mais angustiada, ela está sofrendo mais, ela precisa rezar mais. Ela está precisando mais de prazer do que de repressão naquele momento. No momento que ela está um pouco melhor, ela reza menos, porque ela percebe que precisa dedicar mais tempo para outras atividades. Pode falar, Gabriel. Então, tipo, um nível alto de repressão, na verdade, a repressão em si, ela poderia ser uma prisão psicológica em determinados casos. Tipo, eu sou uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue falar em público, como o exemplo que você deu, uma pessoa que gagueja. Isso pode ser, então, uma prisão psicológica, né? Esse nível de repressão. Sim, é uma, digamos, não sei se a metáfora prisão é a melhor, porque a prisão, ela te taca, você está todo preso. Mas é uma espécie de bandagem psicológica. Uma espécie de curativo psicológico. Percebe? E se você utiliza de maneira... se você utiliza de maneira excessiva, né, descontrolada, isso inviabiliza a sua própria vida, né? Então, quando você chega a uma certa quantidade de sintomas, os sintomas são tão significativos e te tomam tanto, né? Eles te fazem sofrer tanto, que você sequer consegue viver. Mas, ao mesmo tempo, você também não consegue viver sem um nível de repressão. Percebem? Porque se não houver um nível de repressão, você vai estar de tal maneira disperso e de tal maneira não sendo capaz de isolar um objeto no meio de outros, que você não vai conseguir conversar com as pessoas.
você não vai conseguir viver a sua vida, você não vai conseguir mudar de tarefas, você não vai conseguir levantar da cama, porque você vai estar sempre sem conseguir reprimir um estímulo em função de outro. Percebe? Então, talvez a prisão não seja a melhor metáfora, mas a melhor metáfora seja uma espécie de curativo, de bandagem, uma espécie de gesso psicológico. Então, se eu manco, mas eu não tenho nenhuma causa física da minha perna manca, percebe? Eu estou mancando para me proteger de alguma coisa. Porque se eu não estivesse mancando, ia ser muito pior. Esse é o ponto. É uma bandagem, é uma proteção. E que, supostamente, nem sempre nós conseguimos, eu vou tirar no momento em que essa dinâmica estiver restabelecida, recuperada, regenerada. É um pouco como um evento que ele é muito explícito na literatura psicanalítica, porque a transição é muito rápida, são as neuroses de guerra, né, os traumas de guerra. Você nunca dormiu debaixo da cama. E aí você foi para combate, ficou 3 semanas em combate e voltou, e agora você só consegue dormir debaixo da cama. E aí você dorme debaixo da cama durante uns 3 anos, até que você volta a conseguir dormir na cama. Percebe? Ter dormido debaixo da cama foi o seu sintoma. Foi alguma coisa que, por alguma razão, foi necessário ser feito para que uma regeneração com relação ao trauma fosse possível. Mas, ao mesmo tempo, acontece, isso é muito comum, né? Talvez seja o fenômeno mais comum da nossa natureza, que é nós termos sintomas permanentes. Nós não conseguimos mais nos livrar dele, percebe? E esse é o momento em que entra esse tipo de vontade psicoterápica, né? Ser capaz de reduzir o nível de sintomas ou suprimir sintomas a partir do momento em que não há mais uma razão de existência daquele sintoma para a regeneração psíquica, percebe? Ao mesmo tempo, se eliminar um sintoma quando o sintoma é necessário, é como quebrar o braço e não botar gesso. Percebe? Então, só que, diferentemente da vida dos tecidos, né, em que você consegue observar o tempo de regeneração, o aparelho psíquico, essa observação não é possível. Então, a observação ela é feita de maneira indireta a partir da sintomatologia. Fez sentido para você? Não, fez total sentido, total sentido. Eu quero falar também é que, tipo, então o maior problema dessa repressão é para que lado você direciona ela, né? E outra coisa também que eu queria perguntar é que, assim, como o psicoterapeuta, ele resolve, então, um caso em que a pessoa não consegue resolver aquilo, já que não é pela hipnose. Porque pelo que eu conhecia antes, que se usava na psicanálise, era hipnose, mas eu nunca estudei muito sobre isso. E aí eu queria saber como que um psicoterapeuta ele resolve um caso em que ele não consegue, tipo, se livrar dessa repressão tão grande. E é curioso essa associação da psicanálise com a hipnose, porque o Freud, ele usa a hipnose muito no comecinho. E ele mesmo diz que ele se constrange, porque ele tenta hipnotizar as pessoas não se hipnotizam. Nesse livro que a gente está lendo, vocês vão ver vários momentos disso. Ele descreve que ele não tem um poder de sugestão muito grande. Então, em muitos momentos, ele fica meio que com cara de tacho, porque ele diz, você está com sono, você está com sono, você está com sono. Aí a pessoa olha para ele, não estou com sono, não estou cansado. E aí é constrangedor. Mas, uma vez que há um pacote cultural, tá, ligado a uma certa espiritualidade, um certo ocultismo, a psicanálise e a hipnose no século XIX, associou-se todos esses elementos juntos, né?
Mas, uma vez que a psicanálise se torna alguma coisa que outras pessoas que não o Freud realizam, o uso da hipnose sempre foi um uso residual, quase inexistente. Tá? Mas isso não quer dizer que não existam psicoterapias com hipnose. Mas as psicoterapias com hipnose, elas são psicoterapias mais discutíveis. Justamente por causa disso, porque o elemento central da hipnose, mesmo nas psicoterapias que possam vir a defender a hipnose, é a sugestão. Percebe? E a sugestão tem um aspecto problemático no que diz respeito ao tratamento, mas que também é um aspecto que nos libera da sugestão. Ela é temporária, ela depende da renovação do efeito da sugestão. Os políticos lidam de maneira meio hipnótica conosco, né? Não é curioso como, durante a eleição, todo mundo, de maneira coesa, vota na mesma pessoa, e depois de 3 anos ninguém vota mais naquela pessoa? Não é curioso? Né? Eu não vou dar exemplos contemporâneos, mas posso dar exemplos do passado. O Collor, por exemplo. Houve uma eleição maciça, e no segundo turno, o Collor, acho que foi a primeira eleição que o Lula perdeu, ele teve, sei lá, 70% dos votos, ou seja, todo mundo votava no Collor. Passou 3 anos, ninguém votava no Collor. E o Collor era a pior pessoa do mundo. Né? O que aconteceu entre um tempo e outro? Revelou-se a verdadeira natureza dele? Agora nós estamos mais inteligentes do que estávamos antes? Percebe? Há a diminuição da sugestão que aquela pessoa é capaz de exercer através dos meios de comunicação, de propaganda, com relação ao seu eleitorado. Percebem? Então, isso é importante, porque sem o efeito de sugestão, dificilmente nós seríamos capazes de convergir para determinadas dinâmicas, o que tornaria a vida social impossível. Né? Imagina se todo mundo fosse tomar vacina por autoconvencimento. Nós íamos ter que ter instituições educacionais e uma paciência descomunal. As pessoas não vão tomar vacina por autoconvencimento. Elas vão tomar vacina por sugestão. O Estado tem que ser capaz de estabelecer propagandas eficientes, cores eficientes, uma repetição eficiente, de tal maneira que, se de maneira consensual nós entendemos que aquilo é bom, sem dúvida as pessoas vão fazer aquilo que é bom. Mas a partir do momento em que o elemento de sugestão desaparecer, elas vão voltar a reclamar. Eu nunca vou tomar vacina, eu nunca tomei vacina desde pequeno. Percebe? Então, o efeito de sugestão, ele viabiliza uma certa dinâmica da vida coletiva, mas, ao mesmo tempo, ele faz com que dinâmicas acríticas, dinâmicas inconsistentes, até mesmo dinâmicas persecutórias, se tornem possíveis. Percebem? Então, essas chaves de observação da vida social, elas têm um valor positivo ou negativo atrelado a um contexto. Né? Deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. Rafael, pode falar, Rafael, antes de eu ler aqui. Não, eu tô lendo os casos e já dá pra ver meio que o Freud já meio assim, pô, não tá dando certo aqui com o meu. E, tipo, o mais engraçado disso é que ele fala assim, eu hipnotizei a mulher, falei, ó, você não vai sentir mais essa coisa. Aí a coisa tava voltando. Aí volta e volta. Isso não aconteceu com o Breuer, por exemplo. Eu li o do Breuer do. Aí eu acho que tá. E depois quando uma outra, uma outra não tava assim, entrando em hipnose. Aí ele foi por outro caminho. Eu acho que também tem um pouco, tipo, a hipnose ela é efetiva, mas tem um certo limite, né? Que tá vendo. Na série que alguém comentou aqui no chat, tem uma coisa assim, o Freud tem dificuldades de hipnotizar na série, e aí ele usa um recurso, que é uma estratégia que costuma dar certo na sugestão, que é o contato corporal, né?
é mais fácil você sugestionar, você sugerir algo a alguém tocando na pessoa. Aí o Freud toca, não sei se é a Lu Salomé, aí ela entra no estado hipnóide. Claro que é fantasia, né? Uma série, mas eles têm o cuidado de fantasiar sobre um detalhe da trajetória conhecida da biografia, da trajetória conhecida da vida do Freud, que é essa dificuldade dele com a hipnose, enquanto que leva, num certo sentido, ao desenvolvimento psicoterápico, enquanto que em outros terapeutas, que não são psicanalistas, a facilidade da hipnose acaba sendo alguma coisa que faz com que eles não busquem respostas mais duradouras, né? Vocês deram essa peça do Matei Wisniewski, que eu não conheço, mas tem um filme blockbuster que ganhou o Oscar, que é o Discurso do Rei. Vocês já viram? O Discurso do Rei é o Rei George, que acho que é o pai dessa Elizabeth que está viva. Ele é muito gaguinho, e ele vai buscar um sujeito que é não sei se um ex-ator, o que é, mas ele, de maneira prática, começou a tratar transtornos de fala de pessoas que voltavam da guerra. Então não conseguiam mais falar, ou gaguejavam, e tratou um número significativo de pessoas, porque esses transtornos de guerra, eles são importantes para psicoterapia, porque, de repente, aparece 70 mil pessoas, e depois desaparece, né? Porque acabou a guerra. E aí esse sujeito, que eu esqueci o nome dele, mas que é uma figura histórica, né? Ele consegue não acabar com a gagueira do Rei George, porque o Rei George tem um transtorno de fala significativo, mas ele diminui a intensidade do sintoma. E aí permite o Rei George fazer pronunciamentos públicos no rádio, que é um elemento importante da sugestão pública sobre a Inglaterra. Você acha que sem sugestão as pessoas vão resistir a uma invasão estrangeira durante uma guerra? Né? Pode ser que seja melhor o mundo sem guerras, mas se por um acaso nós tivermos que resistir a alguma coisa, sem sugestão as pessoas não vão resistir. Percebem? E aí o que acontece? Começam a existir discursos públicos, políticos falam, padres falam, artistas falam, intelectuais falam, e se repete, faça esse slogan. Vocês podem, talvez vocês vão ver isso em disciplinas durante o curso de você, entre cartazes de convocação durante guerras. E existe uma sofisticação sobre o modo pelo qual a repetição do cartaz consegue nos tornar mais disponíveis a determinadas ideias. Talvez um dos mais conhecidos seja aquele I want you, com o tio Sam olhando para você e apontando o dedinho. Júlia, até porque vacina em Instagram, deixando claro que eu acho que deve ser sim celebrado, mas tem gente que era contra. Sim, eu imagino que vocês não precisem ser sugestionados para tomar vacina, mas tem gente morrendo, né? A gente não tem muita estratégia melhor do que essa. Então, o processo de esclarecimento intelectual demora muito tempo. Você tem que perceber fundamentos, bases, tem que ter uma certa análise empírica. E não dá muito para esperar, né, que todo mundo se persuada sobre epidemiologia a ponto de tomar vacina por conta própria. É que nem colocar o filho na escola. Você vai esperar todo mundo se convencer que tem que colocar o filho na escola? Ou você obriga, que é uma estratégia ruim, que quando você obriga as pessoas não gostam, elas resistem, ou você sugere. A campanha é uma maneira de, ao mesmo tempo de ofertar elementos de esclarecimento, sugerir. É uma maneira não agressiva, mas não menos eficiente, de sugerir alguma coisa. Lembram você deve ter estudado na escola a revolta da vacina? A revolta da vacina foi uma guerra civil no Rio de Janeiro, em função do fato de que o governo não tentou sugerir. Até porque a sociedade era basicamente analfabeta, mas se poderia sugerir com imagens, né? Com discursos públicos, né?
De repente, as pessoas foram acordadas com alguém batendo na porta e com uma seringa de vidro e uma agulha desse tamanho, né? Difícil aceitar. Então, a sugestão ajuda esse tipo de dinâmica. O que não é possível é uma sociedade que se baseia só em sugestão, que é um pouco como a nossa, né? Isso tem efeitos dramáticos e nós pagamos o preço desses efeitos dramáticos. É muito interessante a sugestão que os ingleses faziam até para a resistência francesa com transmissões da BBC. Exatamente, belo exemplo, Rafael. Júlia, pois é, mas muita gente morrendo não foi suficiente para muita gente criticar na pandemia. Até porque não houve um esforço governamental como houve. O Estado que tem esses elementos para as boas sugestões, né? E não foi feito um movimento nesse sentido. Outros estados fizeram. Foi mais fácil persuadir as pessoas para tomar vacina. Foi bem até aqui? A gente abriu um leque interessante de discussões sobre hipnose, consciência e repressão, que eu acho que foi muito positivo. E na aula que vem a gente pode, então, já entrar nos casos em que essas dinâmicas são analisadas pelo Breuer e pelo Freud. Eu vou fazer análise de todos os casos, da Ana O, que é a mais importante, a M, mas só momentos que eu julgo mais importantes. Então, se vocês quiserem passar os olhos, é super interessante. E vocês vão perceber essa partícula que eu quero destacar, que é uma espécie de reivindicação por parte dessas mulheres de terem as suas melancolias ouvidas, percebe? Investigadas. E, num certo sentido, os seus sintomas esclarecidos. Porque o processo de analisar os próprios sintomas é quase impossível, né? Mas, para alguém examinar os seus sintomas, é preciso te ouvir, percebe? É difícil ser ouvido. Mesmo em relações de amizade, é difícil. Amigos são muito bons para isso, mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Porque precisa de uma disponibilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, mecanismos psicoterápicos, né? Porque é preciso uma experiência acumulada desse tipo de evento para ser capaz de com mais eficiência, encontrar sintomas. Dificilmente alguém vai ser amigo de alguém que faz isso, porque isso é desprazeroso, né? É que nem namorar um psicoterapeuta em começo de formação, é insuportável, provavelmente. Porque, né, ele ainda não aprendeu a limitar a dinâmica, e aí basta você ver um filme do Woody Allen do começo da trajetória, que é um uso meio selvagem da psicanálise na vida comum, que não ajuda em nada. Arthur escreveu: o esforço governamental fez exatamente o contrário, convenceu que a vacina era uma coisa ruim. Exatamente. Na verdade, ainda há uma sugestão contrária, né? Que a ideia de que repete-se, né? O nosso governante tem repetido num programa que ele mantém pelas redes sociais enunciados contraditórios, né? Sobre isso. E enunciados contraditórios produzem um efeito de sugestão, né? Então, você não sabe. Existe, digamos assim, uma sugestão acerca da dubitabilidade da necessidade da vacina, né? Não existe esse enunciado, se não do ponto de vista governamental, pelo menos a partir das redes sociais isso tem acontecido, né? Não dá para dizer que nós estamos fazendo um esforço relativamente homogêneo, ainda que com vozes distoantes, elas são importantes, mas na direção de persuadir quem não quer tomar vacina, né? Pode falar comigo, claro, Júlia. Gente, tá bom por hoje. Segunda-feira continuamos, tá? Se alguém conseguir esse livro em português,
me avisa, porque eu queria mandar para vocês, mas eu não achei isso. Só acharam em inglês. Se alguém quiser em inglês, eu posso mandar. É isso. A culpa, da verdade, foi da VAT Medical Supply, que não quis aceitar a propina. Se tivesse aceitado... Ah, sim, claro. A coisa das vacinas com $1 a mais, né?